Hoje nós vamos fechar com autonomia e autoamor. Falamos bastante sobre a questão da autonomia, sempre desde a primeira aula, que foi uma aula relacionada a gente detectar alguns pontos a serem curados em nós refletimos bastante em vários momentos. A autonomia, ela aparecia como chave de várias questões. Vocês devem lembrar isso aí, se vocês pegarem a anotação, vocês vão ver que tem muita autonomia, que é aquela questão de você ser gestor de si, você ser responsável por si mesmo, você olhar para si, observar as suas características, as suas qualidades e também os seus pontos de melhoria. E aí a questão da autonomia é fundamental, não transferir para os outros, mas assumir a sua própria responsabilidade, o seu próprio papel diante da vida afetiva. E a questão do autoamor, ela deve ser também bem compreendida, porque em muitos momentos a gente vai entender, a gente vai observar que na compreensão comum, vulgar, confunde-se o autoamor com o egoísmo. Então, a nossa viagem hoje será, primeiro, do autoamor, mas partindo do narcisismo primário, depois do narcisismo, traço narcisista. Depois nós vamos entender um pouquinho com Gibran o que seria de fato esse amor que parte de dentro, que é o autoamor, mas é amor mesmo, não é um ego rotulado de amor, não é um ego com roupagem de amor, com uma moldura de amor, mas é um amor real, é um amor que parte de dentro. E partiremos depois, em segundo momento, para a questão da autonomia, que é de fundamental importância, mas só autonomia com autoamor. Isso aí é uma coisa que vocês vão perceber. Eu não consigo amar ninguém se eu não me amar, mas ao mesmo tempo esse amor não pode ser egoísmo, não pode ser narcisismo, e a gente vai buscar o que está por trás do narcisismo. Então eu já queria começar fazendo uma chamada aqui, para a gente observar uma imagem, que é uma pintura de Caravaggio, o ano de 1597. Caravaggio é um dos meus pintores preferidos. E aí, sabe o que eu acho interessante? O Caravaggio, ele é um gênio da pintura realista. E uma coisa linda nele, marcante, é luz e sombra. Observa bem, luz e sombra. O Caravaggio, a meu ver, eu amo Monet também, mas o Caravaggio é uma figura tão instigante para mim, devido a todos os conflitos dele em torno de si mesmo, ele pintar de uma forma tão extraordinária, tão perfeita, e o trabalho dele foi, inclusive, foi base para profissionais da área da fotografia até hoje utilizarem as técnicas que o Caravaggio utilizava na pintura, porque ele foi um marco, ele foi um divisor de águas, então ele trabalha com uma perfeição a questão da luz e da sombra, e trazendo isso numa perspectiva da subjetividade, do coração humano, nós também, e é importante essa tomada de consciência, nós também somos um misto de luz e sombra. Isso faz parte da dualidade do ser. Agora, a questão é que o Caravaggio retratava isso com beleza. Então, até a nossa forma de olhar para isso, ela, em Caravaggio, ela modifica. A gente para de duelar com nós mesmos no sentido assim, de negar a sombra. Você olha para a sombra, você olha para o conflito, você olha para aquele ponto de melhoria, aquela questão que te incomoda, que você considera que você precisa ajustar, mas você vê nisso beleza, porque tem que partir de um processo de transformação que é saudável.
E aí nós vamos ver as obras do Caravaggio, assim, de uma sensibilidade tão profunda, partindo de uma personalidade tão conflitante. Por isso que eu acho no Caravaggio algo assim sublime, fantástico, porque ele era o que ele era, e a pintura dele retrata o como que ele transcendia a condição de um realismo. Ele ia para muito além. Você vê ali que o Narciso, e aí vem o mito do Narciso. Eu vou mandar para vocês, como de costume, um material bonitinho, com o mito, para vocês lerem na íntegra. E aí, eu peço que vocês reflitam bastante sobre o mito. Porque na leitura é outra coisa, uma coisa é narrativa, outra coisa é a leitura. A leitura é muito terapêutica. Então reflitam sobre ele. O Narciso é aquele que dentro da mitologia, ele se encanta com o seu próprio, guardem, ele se encanta com o seu próprio reflexo. Vejam bem que há diferença. Se eu dissesse, o Narciso foi uma pessoa, uma personagem que ele se encanta por si. Não, ele não se encanta por si. Ele se encanta pelo seu próprio reflexo. Então, as águas, ele que possuía uma beleza extraordinária, quando ele observa a água limpa, cristalina, porque a água, quando tem ondulações, ela interfere no reflexo. Mas a água, e aí, olha o Caravaggio, olha a pintura do Caravaggio. Ele coloca as águas como se fosse um espelho negro, e você vê só olha, que comunicação. Ele não coloca o Narciso todo. Percebem? Ele pinta uma pequena parte do Narciso. O resto é sombra. Olha que interessante. Isso aí não é auto-amor, isso é narcisismo. É daí que vem o termo narcisismo, de Narciso. Do personagem, do indivíduo voltado muito, prestem atenção, não é para si mesmo, é para o seu próprio espelhamento, porque não existe si mesmo. Existe um espelhamento. E aí que interessante é o seguinte, o narcisismo, esse amor que ele é egóico, ou seja, não é amor, é ego, ele não é um ego de si, da essência, mas ele é um ego do espelhamento. Se não tiver o outro, se não tiver o espelho, não tem narcisismo. Ou seja, existe um excesso de projeção. Depois nós vamos trabalhar isso terapeuticamente no nosso debate, tá bom? Terapeuticamente. Se tirasse o lago, o Narciso ia ficar impregnado, impressionado, encantado com a sua própria imagem. Volto a repetir, não é o si mesmo, na essência, é a imagem, é o que você projeta, é o reflexo, o outro é o espelho. Uma pessoa muito narcisista, a questão é aparentar para o outro, não é se deleitar em si mesmo, em si mesma. É a aparência para o outro, é como o outro irá me ver. E aí, nessa pintura de Caravaggio, nós vamos observar que o Narciso, inclusive, ele está confortável no modo em que ele está ali sentado à margem e encantado com a sua própria projeção. E ele fica ali. E aí que está a questão, porque se o Narciso olhasse
admirasse e saísse do rio, da margem, e voltasse para o cotidiano, para a vida comum, para de fato descobrir o que se é, ou melhor, o que se está, não, mas ele fica ali. O Narciso é aquele que fica ali, ele fica preso na própria projeção. Pergunto eu. A primeira pergunta da nossa reflexão filosófica de hoje. Você é o que você projeta? Você é a sua imagem? Existe a forma, existe o fundo. O ser é a forma ou o ser é o fundo? É o primeiro ponto a ser refletido. Lembrando que a nossa proposta é sempre fazer uma reflexão filosófica, sem entrar em questões que são da área da psicanálise, da psicologia. Às vezes a gente até dá pequenas pinceladas, mas o objetivo aqui é refletir em torno de filósofos, de princípios filosóficos, buscando sempre o entendimento necessário para se viver filosofia. E não para se teorizar apenas, para guardar referências, para discursar a respeito, não. Mas para a gente buscar uma relação profunda da arte com si mesmo, da filosofia com si mesmo. Na semana passada, nós até conversamos um pouquinho sobre Winnicott, quando nós refletimos em torno daquele objeto transicional, que é aquela fase onde os bebês, num processo de percepção de si gradual, de sentir o próprio corpinho, de sentir a própria realidade, pôr tudo na boquinha, se agarra em determinado momento para um conforto, porque os processos de transição, sejam eles quais forem, geram um certo grau de angústia, principalmente quando nós estamos inconscientes disso. E aí a criança, ela se apega, e por isso o termo do Winnicott, que é o objeto transicional. É o ursinho, é a fraldinha que cheira, é o biquinho. Isso dá é um suporte psicológico para a criança para acontecer esse processo de transição. E aí, o Winnicott trabalha com um termo já utilizado, que é o narcisismo primário. O que seria o narcisismo primário? O narcisismo primário, ele é importante. Por que ele é importante? Porque isso é instintivo. Isso mantém... todo o instinto está relacionado ao instinto de conservação da espécie. Então, é importante a gente entender o seguinte: nesse início, nessa condição primária, instintiva, o narcisismo é importante, uma certa dose de egoísmo é importante, porque a criança sente fome, o bebê sente fome, aí chora para sinalizar. Aí a mãezinha vai lá, observa, olha, é fome, vou amamentar. Esse é o narcisismo primário, que é relacionado aos interesses que são individuais. Vamos imaginar os bebezinhos gêmeos. E o pessoal até brinca, né? É tudo dobradinho. É tudo dobrado. É fraldinha. Quando você troca de um, o outro já fez cocô, já fez xixi, aí você já tem que trocar do outro. Aí quando você termina de trocar o outro, já tem que voltar e trocar do outro. E aí um chora de um lado e o outro chora de outro, às vezes. E aí, esse narcisismo primário é o que faz com que esses dois serzinhos, que são gêmeos, eles, mesmo, vejamos bem, tem um outro bebê, mas aquele serzinho ali,
inicialmente, ele precisa manifestar o seu incômodo para ele sobreviver. Se o bebezinho não tem consciência sequer de que ele, mãezinha, mãezinha, como é que ele vai ter noção de que existe mais alguém? Não tem, ele é um misto da mãezinha. Esse narcisismo primário é saudável. Exemplo, nós precisamos tomar banho, escovar o dente, cuidar dos cabelos, cuidar do corpo. Isso é para a vida. Se eu deixo de cuidar do corpo, eu adoeço. Eu preciso comer, me nutrir. Para além do comer, eu preciso me nutrir, ou seja, comer algo que é saudável. Tudo isso é primário. Tudo isso é importante para que o indivíduo ele permaneça saudável, ele mantenha sua vida biológica, isso é fundamental. A questão que não é que a questão, quando a pessoa começa num processo de desenvolvimento e maturidade, o eu vai sumir e vai ficar só o outro. Não, 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 porque isso também não é amor. Por isso que o nosso tema de hoje é autonomia e auto-amor. Eu entendo sim, que eu preciso de componentes que são básicos para a vida para que eu possa me manter saudável, ativa, sim. Só que as outras pessoas também. Então aí, nesse processo de consciência e maturidade e eliminação do narcisismo, que já não é primário mais, porque o narcisismo primário é lá atrás. E o narcisismo primário é relativo a um determinado, vamos dizer, uma determinada área da vida. Você precisa, sim, mas aí você entende o seguinte, mas o outro precisa também. Então, não é tudo para mim. Eu começo a desenvolver um olhar e eu passo a substituir o eu, o para mim, tudo para mim, essa condição narcísica, para nós. Dá para ter uma ideia? O nós, o eu está incluído no nós. Por exemplo, eu posso chegar aqui, preparar uma aula e fazer uma excelente exposição e usar termos mais complexos e usar uma linguagem rebuscada e adentrar para determinados campos onde, dentro de uma relação muito narcísica de mim comigo, eu quero projetar a imagem de uma pessoa muito erudita, muito estudada. Se vocês não entenderem, o problema é de vocês. Importante é que a minha imagem, olha a projeção, que a minha imagem seja a imagem de alguém muito erudita, muito estudada, muito isso, muito aquilo. Isso é o eu, imperando sobre o nós. Mas quando eu paro para pensar assim, opa, mas não faz sentido, porque a comunicação ela tem que ser clara. E por isso que o comunicador, não basta a pessoa fazer um curso de oratória, de exposição de uma ideia, sem, ao longo do tempo, melhorar a comunicação e melhorar a linguagem, porque a comunicação é para ser entendida. A comunicação, observem o termo, comunicação. A comunicação depende do outro, depende do entendimento do outro também. E aí, nesse ponto, eu saio de mim um pouquinho e eu incluo a todos que aqui se encontram. Olha, eu quero comunicar, sim, mas eu quero ter uma comunicação clara, qualitativa, efetiva, onde eu possa estar com os outros, através da comunicação, através do conteúdo. Isso é sair de si, dessa condição narcísica, de sempre estar preocupado com a sua própria imagem e incluir o outro. Nesse ponto da inclusão do outro, de tornar o ensino claro, eu ganho com isso. Por quê? Diminuição do ego. Eu passo a vibrar muito mais com o nosso entendimento sobre o assunto do que sobre uma projeção que eu vou passar de uma pessoa muito sábia, muito erudita. E o que a gente faz com isso? Nada. A gente não faz nada com isso. Porque um pavão, quando ele abre as suas
plumagens, ele se deleita com aquilo. Pode observar. Não é uma coisa onde ele fica desfilando, não. O pavão, ele se deleita, ele tem consciência de si. E aí que entra a beleza de você saber a utilidade desse exercício que a gente faz para aquisição, vamos pegar um termo aqui bem de Santo Agostinho, aquisição de virtudes. Vamos pegar o termo aqui do filósofo Santo Agostinho, partindo das bem-aventuranças de Jesus. Aquisição de virtude, florescimento interior. O florescimento interior, a pessoa se deleita no florescimento. A própria pessoa, ela desfruta do perfume e da beleza. Não é uma coisa narcísica, não. Onde você espelha para o outro, projeta para o outro, forja uma imagem do que não se é e permanece vazio. Porque se o narciso, ele tivesse algo substancioso na própria intimidade, ele se deleitaria muito mais na subjetividade, no universo interior, do que numa projeção. Porque a projeção, ela é fluida. A forma é fluida, a forma se transforma. A forma é imperecível. É impermanente. Mas a essência não, a essência você tende a melhorar cada vez mais, a se tornar cada vez mais profundo, profunda, mais substancioso, mais rico interiormente. Então a primeira coisa é a gente tentar entender o seguinte: deixa eu perceber aqui em mim se eu realmente me amo, amo o que eu sou. Eu vou colocar sou aqui, mas na verdade nós já refletimos em torno disso. Nós não somos nada fixo. É o devir da filosofia. O que é o devir? Nada é fixo, nada é permanente. Dentro da conotação búdica do budismo, principalmente do budismo tibetano e também do budismo japonês. Olha que coisa extraordinária. O fundador do budismo, da linhagem do budismo do Japão, só a gente lembrar que Shakyamuni Buda nasce na Índia. E a essência do seu ensino ele é explorado muito mais em Japão e Tibete. E aí nós temos linhas do budismo que são diferentes entre si. Porque uma característica do budismo, e lembrando que o budismo não é uma religião, o budismo é uma filosofia de vida. O budismo é uma filosofia para se viver, não é uma religião. E o budismo tem uma característica interessante que é a seguinte: o budismo ele não se sobrepõe à cultura, ele se adequa à cultura. Por isso que no Tibete o budismo é uma coisa, na forma. No budismo japonês, o budismo é outra coisa, na forma. No fundo, na essência, os princípios budistas, os ensinos budistas de Dhammapada, do Evangelho de Buda, eu tenho todos eles aqui, estão espalhados por aqui, na essência é o mesmo, mas na forma muda, porque o budismo não se impõe à cultura, ele se adequa à cultura. Isso é tão bonito, é tão respeitoso, porque a cultura é importante. E aí nós temos a linhagem do Tibete, que é o budismo tibetano, onde a figura principal é a sua santidade Dalai Lama, que é o 13º Buda da compaixão. E nós temos a linhagem do Japão, um fundador chamado Enren Dogen Zenji. Esse budismo da linhagem do Japão é o budismo da monja Koen, que é de São Paulo, que ela viveu no Japão durante muito tempo, foi uma das primeiras monjas budistas brasileiras. E aí o que acontece? Esse fundador da ordem, o Enren Dogen Zenji, ele ainda na sua infância,
a sua mãe falece, e ele vê, então, o corpo da sua mãe estendido, do lado do incenso. Ele olha para o corpo da mãe, olha para o incenso. Olha para o corpo da mãe, olha para o incenso. E aí ele tem um insight. Qual que é a percepção vital que ele tem? Nada é fixo, nada é permanente. Nada é fixo, nada é permanente. E aí ele pensa, olha, uma criança, um ETzinho, um genizinho. Da mesma maneira que o incenso se consome, o corpo também. Puta sacada, né? O que ele percebe de forma vital? Não existe nada fixo no mundo das formas. Não existe nada fixo no mundo das formas. Tudo está em constante transformação e movimento. Mas, gente, isso gera em nós angústia. Principalmente quando nós não temos consciência disso. E aí o tempo vai passando, como diz Viviane Mosé, o tempo riscou meu rosto com uma navalha fina, sem ódio e sem rancor. O tempo riscou meu rosto com calma. Eu parei de lutar contra o tempo, ando exercendo instante. Eu acho que ganhei presença. Essa colocação da Viviane Mosé vai falar para a gente sobre as transformações do corpo e na própria personalidade, que vai se tornando cada vez mais madura, e para de lutar contra o tempo. Surge um cabelo branco aqui, um cabelo branco ali, marcas de expressão. Isso faz parte do mundo das formas. Você vai querer lutar contra o tempo ou você vai passar a vivenciar os instantes? Porque o instante, ele é mais importante. E ela fala, eu parei de lutar contra o tempo, ando exercendo o instante, e ela diz, eu acho que ganhei presença. Não há presença em Narciso. Há uma preocupação, que é uma ocupação antecipada e ansiosa, com a visão que eu quero passar para os outros, ou seja, com espelhamento. Quando Errendo Genzenji para, analisa, fala, gente, tudo é transitório. Então, se o mundo das formas, se o mundo material, ele é transitório, e aí vem Platão e a gente conecta perfeito. O que não é transitório? O mundo das ideias. A realidade que está para além do corpo. Por quê? Porque o ser é mais que corpo. O ser é corpo também. Então, existe o fora e existe o dentro. E onde eu me encontro nisso? Eu sou fora ou sou dentro? Depende de você. Porque se eu fico num processo de criar uma dependência da projeção, primeiro que isso vai dar um trabalho imenso. Por causa das mudanças. Por causa exatamente desse processo constante de transformação da matéria. Você tem um cargo hoje, amanhã pode ser que você não tenha. Porque existe toda uma fluidez, existe toda uma transição, e é bom que seja assim. A pessoa fica anos em determinado posto, olhando por cima, um dia perde, opa, outra oportunidade de enxergar de outro ângulo, mas aí a pessoa não quer, porque a pessoa confunde-se no que faz. Mas nós não somos o que fazemos. E aí que está a questão. Por que o Narciso fica olhando para fora? Tem nada dentro, vai olhar para dentro como? Então a primeira coisa é pensar o seguinte, narcisismo é narcisismo, amor é amor. Não podemos confundir amor com ego.
Não podemos confundir amor com ego. Então, para entender a questão do amor, que a gente já conseguiu perceber o que é ego, o que é narcisismo e o que é amor, que são coisas distintas, né? O amor, ele é algo que brota dentro. Vamos imaginar o amor como ondas concêntricas. Você pega uma pedra, você joga essa pedra num lago, e esse lago, ele vai formando, a pedra cai, as ondas, elas surgem do centro, ondas concêntricas. Assim é o amor. O amor parte de dentro e ele vai sendo exteriorizado e ele vai acolhendo, ele vai afetando, né? Porque na vida nós afetamos e somos afetados. Isso é o afeto. Você interfere no outro, o outro interfere em você e, de alguma maneira, você vai selecionando, vai se organizando e, principalmente, tomando consciência daquilo que você quer assimilar do outro como um componente positivo e daquilo que você quer repelir no outro. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é exatamente isso. O amor é uma coisa, o amor quando é amor mesmo, né? O amor puro. Ele é perfeitamente visível. Quando a pessoa se ama, nós olhamos para a pessoa, a gente percebe que existe algo naquela pessoa. A pessoa, ela vibra, ela tem autenticidade, a pessoa ela tem consciência de si, ela sabe o que faz o seu coração vibrar, ela faz o que te agrada, ela tem esse cuidado, esse afeto, esse carinho consigo de acolher tanto as suas qualidades, vamos chamar aqui qualidades, né? As qualidades nobres do ser, quanto aos pontos de melhoria. Ou seja, é um acolhimento daquilo que se é, daquilo que se está. E não algo fragmentado. Ah, isso aqui eu adoro em mim. Ah, isso aqui, aí gera uma fragmentação, gera um duelo. Não existe esse amor fragmentado, esse amor esquizofrênico. O que deve existir, de fato, um amor mais puro, é algo que ele é sereno, ele é brando, não é aquela coisa eufórica da paixão, né? Eufórica do ego, né? Aquela coisa de você estar sempre motivado, porque a questão do aplauso, do elogio que vem de fora, aquilo gera na pessoa uma determinada euforia, que é o contrário do amor. O amor é aquela coisa serena, aquela vibração de dentro. O relativo ao narcisismo, ao ego, é uma coisa de fora e é uma coisa mais, vamos dizer, mais intensa. Porém, é mais de curta duração. E aí que entra aquela constante necessidade da pessoa sustentar uma imagem, sustentar a imagem do belo, a imagem do... Porque é necessário um certo investimento, necessário colocar um combustível para a pessoa estar sempre no processo de alimentação do ego. Por isso que exibicionismos de conhecimentos, para que o outro me veja como alguém muito sábia, como alguém que estuda muito, e aí a pessoa está sempre exibindo conhecimento, não tem uma rodinha de conversa que a pessoa senta e ouve o outro, para ampliar um pouco mais o seu conhecimento, para perceber visões diferentes, outras visões em relação à vida, mas há uma necessidade imensa que seria esse combustível para o ego, que é de demonstrar uma pessoa ou muito bela, ou uma pessoa muito cuidadosa com a sua própria aparência, vamos dizer, do ponto de vista estético, ou no sentido da intelectualidade, da inteligência. E um outro ponto importante também, que às vezes a gente rotula como sendo uma coisa muito saudável e às vezes é extremamente prejudicial, é quando a pessoa é o centro das atenções.